Fala pessoal, aqui é o Renato do Sacasa de Anestesia. Hoje eu vou fazer mais um vídeo dos 365 que eu vou fazer no ano de 2019. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre dor na UTI. Mas Renato, dor na UTI, o que tem a ver? Não, para vocês que estão começando ou para você que já é anestesista, vocês têm que saber que o anestesista hoje em dia ele não está inserido só no centro cirúrgico. Você que escolheu fazer anestesia para ficar enfurnado só no centro cirúrgico, me desculpe, mas a medicina está mudando, o anestesista, a especialidade da anestesista está crescendo e cada vez mais a gente atua fora do ambiente do centro cirúrgico, tá? A gente está expandindo o nosso atendimento, a gente está crescendo, tá? Para ajudar na medicina perioperatória. Hoje, alguns lugares já dizem até que o anestesista é o médico da medicina perioperatória. Então, pessoal, na maioria dos países desenvolvidos, o anestesista ele trabalha em um ou dois hospitais. Na Alemanha, assim, eu tenho um amigo anestesista alemão que mora na Alemanha e trabalha apenas em um hospital, sob regime de contratação. Nos Estados Unidos também é assim. Na Espanha também é assim. Na Espanha, às vezes, tem concurso público, enfim, como no Brasil, mas na maioria das vezes o anestesista trabalha em um ou no máximo dois hospitais. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que quando o anestesista ele está inserido num corpo clínico do hospital e está atuando de forma quase diária nesse hospital, o que acontece? Ele acaba ajudando mais, ele acaba se inserindo mais na medicina perioperatória, né? Então ele começa a ficar mais conhecido, né? Ele conhece mais as equipes das outras alas, dos outros setores do hospital, tipo UTI, ala de queimados, setor de ortopedia, setor de urgência, de trauma. Então, invariavelmente ele vai ser chamado para ajudar num protocolo de dor aguda pós-operatória na ala de queimados, vai ser solicitado para ajudar em algum controle de dor, controle álgico num paciente internado na UTI, vai ser convidado a dar uma aula no hospital para o corpo clínico sobre manejo de via aérea. Então isso é muito legal. Isso aí você começa a se sentir mais útil, você começa a sentir que o anestesista está sendo mais valorizado, você começa a sentir que a nossa especialidade está ficando mais importante. Agora, quando você trabalha no hospital, na segunda eu vou lá anestesiar só no hospital tal para fulano, e na terça eu vou para outro hospital para fulano, no outro não sei o quê. O que acontece? Você acaba se inserindo só no centro cirúrgico, vai lá, faz anestesia, RPA e chão. Vai lá, anestesia, RPA e casa. O que acontece? O hospital, o corpo clínico não aproveita o anestesista como especialista e dominador de vários assuntos importantes dentro da medicina perioperatória. Tá, mas voltando lá, pessoal, você achou que escolhendo anestesia você ia ficar fora do centro cirúrgico, como eu já disse, se enganou. Por quê? Porque hoje em dia a especialidade está crescendo e vamos ter que atuar mais rotineiramente fora do centro cirúrgico, tá? Vamos ser chamados para atuar fora do centro cirúrgico. Por exemplo, eu tenho ajudo num projeto, ajudei a criar um projeto de dor pós-operatória, né, de controle de dor pós-operatória, controle de dor aguda e inclusive um projeto de controle de dor no paciente crítico na UTI. Então vamos falar um pouquinho de dor na UTI, pessoal. O que acontece? O paciente crítico, na maioria das vezes, ele está entubado, sedado em ventilação mecânica, não é isso? Você como anestesista ou médico intensivista, você confere a dor dos seus pacientes, você avalia a dor dos seus pacientes igual avalia os outros sinais vitais? Ou seja, a dor na sua unidade de terapia intensiva, no seu hospital, é considerada como quinto sinal vital? Se você considera a dor como quinto sinal vital na sua UTI, você avalia a dor de forma correta nesses pacientes incapacitados de fazer o self-report, ou seja, de falar, de quantificar a sua própria dor? Falando, né, ou pela escala verbal numérica ou pela escala visual, né, da reguinha de 0 a 10, esses pacientes intubados, sedados, eles não conseguem fazer o self-report, obviamente. Então, não tem como você usar o padrão ouro para avaliação de dor aguda num paciente, perguntando para ele como está a dor dele, de 0 a 10, quanto está essa dor. É o padrão ouro de um paciente consciente acordado. Então, como é um paciente da UTI, está entubado, sedado, grande parte das vezes, se for uma UTI pós-operatória, se for uma UTI operatória, o que acontece? UTI cirúrgica,
muitos desses pacientes vão ser pacientes que você anestesiou, então nada mais justo, nada mais humano do que você participar do pós-operatório junto com o intensivista e ajudar na dor desses pacientes. Tá? Do ASA 2013, sobre dor perioperatória, pós-operatória, 78% dos pacientes referiram dor no pós-operatório, sentiram dor em algum momento do pós-operatório, tá? Desses 70 e poucos por cento, mais de 20% dor intensa, tá? 50% dor moderada, tá? 44% desses pacientes foram considerados, o tratamento da analgesia pós-operatória foi considerado ineficaz, tá? Um tratamento inadequado, tá bom? Só para vocês terem ideia, né? O paciente crítico, sedado, entubado, ele sente dor, obviamente, tá? E como avaliar a dor desse paciente na UTI? Primeiramente, se um médico intensivista chamar para avaliar um paciente com dor de difícil controle na UTI, você vai ter que perguntar como está sendo essa avaliação. Está sendo avaliada pelo menos 4 vezes por dia, igual o guideline, o último guideline de dor, agitação e delírio. A Sociedade Americana recomenda 4 vezes por dia? Sim. Como você avalia essa dor? Através de sinais vitais? Não. O guideline não recomenda. Os sinais vitais não são adequados para avaliar a dor no paciente crítico. Não são fidedignos. Ou seja, se o paciente tem taquicardia e hipertensão, você não necessariamente vai falar que ele está com dor na UTI. Por quê? Porque o paciente pode estar com droga vasoativa, ele pode estar hipotenso, ele pode estar séptico, pode estar taquicárdico por conta da sepsis, da hipotensão, né? Às vezes o paciente ele está agitado, está com medo. Então isso tudo faz o paciente ter alterações em sinais vitais que não necessariamente é dor, tá bom? Então a avaliação dos sinais vitais não deve ser considerada como primeira escolha para avaliação de dor no paciente crítico. Então, como você pode ajudar o seu médico intensivista, ou o médico intensivista que te chama para ajudar, ou como você pode ajudar o seu paciente que está fazendo pós-operatório na UTI e que você chegue lá para ajudar e ver que ele está totalmente desconfortável, totalmente agitado, totalmente não acoplado à ventilação mecânica, se debatendo, enfim. Como que avalia a dor do paciente crítico, pessoal? Existe uma escala comportamental de dor que chama BPS, Behavioral Pain Scale, tá? Essa escala ela é validada no Brasil e é a mais utilizada na Europa, nos Estados Unidos, tá? E ela é uma escala que varia de 3 a 12. É uma escala mais fácil que o Glasgow, para vocês terem ideia, tá bom? E como é feita essa avaliação? Através de 3 critérios, tá? Você utiliza expressão facial, flexão de membros superiores e acoplamento à ventilação mecânica, de 3 a 12. Se for tudo normal, se o paciente estiver normal, assim, ó, respirando super bem, ventilando super bem no respirador, bem acoplado, de olho fechado, sem flexionar o braço, é 1, ou seja, 3. Menor que 5 é igual a dor controlada ou ausência de dor, tá bom? Então, por exemplo, a expressão facial são 4 quesitos. Expressão facial normal, pontua 1. Franzino testa, né? 2. Franzino enrugando a cara inteira, 3. E mordendo o tubo, fazendo careta, assim, 4, tá? Aí no flexão de membro, membros relaxados, 1, tá? Flexão de membro, 2. Flexão com punho cerrado e mãos flexionadas, 3, e totalmente retraído, 4. Isso é a pontuação dos membros, tá? E a ventilação mecânica, se o paciente está muito bem acoplado, obrigado, 1, tá? Se ele dá umas tossidinhas durante a ventilação mecânica, 2. Se ele está totalmente assincrônico com o ventilador, 3. E se ele está brigando, né, com o respirador ou assincrônico, 3. E se ele está totalmente não acoplado à ventilação mecânica, ou seja, não tem como botar esse paciente em ventilação mecânica porque ele está brigando muito, não está ventilando nada. Isso é 4, tá? Então, se o paciente tem uma escala maior que 5, é dor, tá? Então, esse paciente tem que ser tratado como tal. E essa avaliação não pode ser só avaliação no repouso, tá? Então, você está lá fazendo sua avaliação no paciente, essa escala tem que ser feita, tá bom? Ao repouso, tá? Você vai avaliar sinais vitais, vai avaliar tudo. Antes de mexer no paciente, você vai lá, faz a escalinha do BPS. Aí depois você vai fazer o exame físico, sua rotina normal, tá bom? Agora, durante os procedimentos, essa escala também tem que ser analisada.
Então, durante os procedimentos, por exemplo, vai virar de um lado para o outro, o paciente numa troca de curativo, colocação de fralda, tá? Mudança de decúbito, vai fazer uma punção central, vai fazer uma drenagem de tórax, vai aspirar a tracostomia, isso tudo, na hora dos procedimentos, vocês também, no banho, por exemplo, na hora dos procedimentos, vocês também, assim como a enfermagem também, que é uma escala tão fácil, anotar se o paciente está sentindo dor durante esses procedimentos, tá bom? Por quê? Se o paciente está com dor, tá sem dor ao repouso, a escala está menor que 5, beleza, ótimo. Menor ou igual a 5, ótimo, tá? Não tem dor, mas nos procedimentos, se o paciente tiver com uma escala alta, maior que 5, o que acontece? Ele está tendo dor nos procedimentos, ou dor incidental, tá bom? Então o que acontece? A gente tem que tratar essa dor. Como? Faz uma morfina 20 minutinhos antes do procedimento, tá? Usa uma outra medicação a seu critério, o alfentanil ou o fentanil, para dar analgesia para esses pacientes. Por quê, pessoal? A dor, além de deve ser tratada pela questão humana, tá? Ela também deve ser tratada por outras questões. Você tira os pacientes mais rápido da ventilação mecânica, você diminui chance de infecção, você diminui imunossupressão, você diminui aumento da resposta adrenérgica, você diminui consumo de oxigênio, você diminui tempo de internação de UTI, você diminui mortalidade, você diminui trauma psicológico. Mais de 60% dos pacientes referem a dor como pior sensação da internação da UTI. Tá? Então, assim, a tratamento da dor, você consegue mobilizar mais o paciente, mobilizar a secreção, trabalhar a fisioterapia, você consegue 1000 benefícios que eu não preciso ficar falando aqui, tá bom, pessoal? Então, utilizem a escala BPS para avaliar o paciente de vocês. Tá? No Brasil, a maioria das UTIs não avaliam a dor dos pacientes com a escala BPS ou escalas comportamentais. Infelizmente, tradicionalmente, a avaliação de dor no paciente crítico, ela é realizada, a dor é subtratada, subdiagnosticada, porque a maioria das UTIs dos médicos ainda avaliam a dor dos pacientes críticos através dos sinais vitais, tá bom? Então, a BPS, ela deve ser realizada, tá? No Brasil, eu não conheço nenhuma UTI ainda que tenha o MedaSense ou o MapStation, tá? Que é o quê? Que são duas ferramentas muito interessantes que estão sendo desenvolvidas, já estão com resultados bem legais, para avaliação de dor. O MapStation avalia a reação pupilar, tá? E o MedaSense através de 4 parâmetros, né? São 4 métodos multiparamétricos, né? De 4 parâmetros com sensor no dedo, mede velocidade, condutibilidade da temperatura, condutibilidade da pele, plasmografia, enfim, através de 4 parâmetros ele consegue dar uma escala igual o BIS, por exemplo, de 0 a 100 e te mostrar se o paciente está sentindo dor ou não, e muito correlacionado à dor realmente, tá? É um aparelho fantástico, já tem na Europa, mas, por exemplo, em Portugal eles usam muito, mas aqui no Brasil eu ainda não conheço nenhum lugar, serviço que tenha usado de rotina isso, tá bom, pessoal? Então, por enquanto, utilizem o BPS, tá? Ajudem o intensivista, o médico intensivista, a UTI, ajude o seu paciente, ajude o cirurgião a ter melhores resultados na UTI, ter alta precoce, alta hospitalar, alta da internação na UTI, tá bom? De forma mais precoce. Depois, outros dias, eu vou falar sobre desmame de ventilação, sobre sedação, tá? Uma outra sacada que eu dou para vocês, além da escala BPS, do quinto sinal vital na UTI, é analgesiar mais e sedar menos. A grande maioria das causas de agitação na UTI é por hipersensibilidade, tá? Hiperalgesia, melhor dizendo, hiperalgesia, tolerância às medicações, aos sedativos, hiperalgesia e a maior delas, dor, tá? Então, obviamente, quem tem hiperalgesia tem dor, tá bom? A grande sacada para vocês, então, que eu dou hoje é: utilize a escala BPS para avaliação de dor no paciente crítico. Não utilize, tá? Sinais vitais para avaliação de dor no paciente crítico. Utilize a escala comportamental de dor. Com ela é muito mais fidedigna, é muito sensível e muito específica para avaliação de dor e bem validada, tá bom? Tá? Ajude o intensivista, o médico intensivista, ajude o seu cirurgião, ajude o paciente principalmente a sair da UTI mais rápido, a não ter dor, a ter desmame da ventilação mais rápido. Ajude o fisioterapeuta, os enfermeiros a trabalharem melhor com os pacientes críticos, porque esse paciente também é seu.
tá? Você é responsável também pela dor pós-operatória desses pacientes, tá? Outra coisa, outro detalhe que o guideline é bem enfático: sedar menos e analgesiar mais, tá? Uma das grandes causas, se não a maior, de agitação no ambiente cirúrgico e não acoplamento à ventilação mecânica é dor. Então, muitos pacientes, na maioria das vezes, erroneamente, são sedados ao invés de analgesiados quando estão agitados. Isso é uma coisa errada, né? É uma coisa que deve ser corrigida ao longo do tempo, ou seja, sempre que possível, excluir dor antes de qualquer coisa, antes de diagnosticar um delírio. Isso não sou eu que estou falando, é o guideline americano que fala, tá bom, pessoal? Ó, um grande abraço, então preste atenção, tá? Na agitação do paciente, se ele está com dor ou não, sempre sedar menos, analgesiar mais, para ter os melhores benefícios do paciente crítico, tá bom? Grande abraço, pessoal, essa é a sacada de hoje, dê um like, comente, tá? No vídeo, nos comentários do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber as notificações de todo vídeo que vai sendo postado ao longo desses 365 dias do ano 2019. Valeu, galera, grande abraço.